Nancy DeMoss Wogemuth diz que ao olharmos para tanta coisa errada acontecendo ao nosso redor, é fácil sentir não apenas desesperança, mas impotência. O que cada um de nós está fazendo, seja em nossas igrejas, comunidades ou mesmo ministérios, como o Aviva Nossos Corações, está fazendo algum impacto? Ou seja, está verdadeiramente fazendo diferença? Felizmente, temos um lugar além de nós para olhar. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Nancy, recentemente você realizou algumas reformas em sua casa, não foi? Sim, fizemos. Nossa casa é muito antiga e precisava de algumas reformas e ajustes. Eu nunca tinha lidado com algo assim antes e estava completamente perdida no que precisava ser feito. No processo, houve bastante confusão e bagunça. Muitas coisas ficaram fora do lugar. Imagina para achar alguma coisa. Quando finalmente conseguimos organizar as coisas novamente, Robert e eu estávamos saindo de casa uma noite para um casamento. E ele me chamou dizendo: "Querida, eu não consigo encontrar as minhas meias." Tivemos que procurar muitas coisas que foram colocadas em locais diferentes. E além dessa bagunça, tinha sempre pessoas entrando e saindo de casa. Foram vários meses interessantes. Não faz muito tempo que você usou tudo o que aprendeu nesse processo. A ideia de reforma e construção como uma ilustração quando estava falando em uma reunião de parceiros do ministério em Santo Antônio, Texas. Vamos ouvir o que você compartilhou. Existe uma expressão muito usada nos Estados Unidos que Robert e eu aprendemos a dizer quando estamos ficando estressados com algo que realmente não é nossa responsabilidade. Sabe de uma coisa? Esse não é meu circo e esses não são os meus macacos. Mais ou menos, eu não preciso me preocupar com essa coisa específica. Não é meu circo, não são os meus macacos. Bom, um dia, não faz muito tempo, a nossa casa mais parecia um formigueiro de gente. A campainha não estava funcionando, mas as pessoas estavam batendo na porta e entrando. Nós dois trabalhamos em casa. Isso foi depois de termos nos mudado de volta. Eu estava no andar de cima, onde fica o meu escritório, e ouvi Robert no primeiro andar falando sozinho, sem saber que eu conseguia ouvi-lo. Ele disse: "Este é o meu circo e esses são os meus macacos." Ele não sabia que eu conseguia ouvir. "Este é o meu circo e esses são os meus macacos." Bem, todo esse processo se tornou para mim um pouco de uma metáfora para a vida. Houve tantas ilustrações da vida, reflexões sobre a vida e imagens de aspectos da vida cristã. Se você pensar no processo de crescimento espiritual e santificação, eu posso te garantir, é como o processo de reforma que acabamos de passar. Demora muito mais do que você imaginava, é muito mais bagunçado do que você imaginava, é muito mais trabalho do que você imaginava e custa muito mais do que você pensava ser possível. Isso é, na verdade, a vida cristã, não é? Algumas coisas podem ficar bem bagunçadas. Por que não podemos chegar à maturidade espiritual, agora? E por que temos que passar por esses altos e baixos, por essas provações e reviravoltas? É difícil. O desapego. Todas aquelas coisas que estavam empilhadas na garagem, como cada armário, cada gabinete, teve que ser esvaziado. Estava tudo empilhado. E tivemos que dizer: ok, isso vai ser descartado, isso vai ser doado, isso vai ser vendido ou vai voltar para casa. Mas se for voltar para casa, tem que ser útil, tem que merecer o retorno para casa. Então, tudo teve que ser determinado. O que você vai fazer com todos esses 30 anos de coisas? Eu não achava que fosse uma acumuladora, mas eu tive que lidar com muito mais coisas do que eu poderia imaginar. E algumas dessas coisas têm um valor realmente sentimental. Estamos falando sobre objetos, presentes, que ouvintes do Aviva Nossos Corações
carinhosamente nos enviaram, além de cartas que escreveram. Eu não pude guardar tudo, mas havia algumas que tinham um valor sentimental muito grande mesmo. O que fazemos com isso? Existe um lugar para isso? Devo guardar? Deixar coisas para lá é difícil. Toda mudança é difícil, mas também faz bem para a alma, não é? E aqui está mais uma coisa que foi uma imagem para mim da vida. O antigo precisa ser removido para que o novo possa ser colocado. Às vezes você simplesmente se acostuma com o antigo. Você sabe que precisa mudar. Precisa ir embora. Já cumpriu o seu papel. É hora de colocar algo diferente no lugar. Você pode estar confortável com o que é familiar, mas é preciso abrir espaço para o novo antes de poder substituí-lo. A demolição é confusa. Eu vivi naquela cozinha por mais de 30 anos e, de repente, virou um verdadeiro caos. Mas o antigo precisava ser removido para que o novo pudesse ocupar o seu lugar. Às vezes, quando você está no meio desse processo, pelo menos para mim é assim, é difícil visualizar o resultado. Tudo que eu conseguia ver era a bagunça, o caos. Tinha uma designer trabalhando comigo. Ela conseguia visualizar tudo isso. Eu não conseguia, eu não sou uma artista. Eu só pensava, isso vai ficar horrível. Às vezes, nos sentimos assim no meio das crises na vida. Essa situação vai durar para sempre. Nós não conseguimos visualizar que Deus está fazendo algo que, no final, será muito mais maravilhoso, muito mais bonito do que sequer poderíamos imaginar. Pode parecer que a sua vida, seu casamento, sua família, sua igreja estejam no olho do furacão neste momento. Tenho muitos amigos preciosos que sei que passaram por circunstâncias muito caóticas, circunstâncias de vida muito dolorosas, assim como algumas de vocês que estão nos ouvindo agora. Muitas de vocês compartilharam seus testemunhos conosco e não é nada agradável atravessar esse período. Ou talvez você esteja ótima, com a vida tranquila. A reforma passou e você está desfrutando dos benefícios dela. Mas geralmente, a reforma não acontece apenas uma vez na vida. A vida acontece, talvez você esteja em um bom momento agora, mas amanhã pode ser caótico novamente. O que eu gostaria de enfatizar é, seja qual for a fase em que Deus a colocou, especialmente se for uma daquelas fases bagunçadas e caóticas, precisamos ser encorajadas e saber que Deus está trabalhando e que, no final, valerá a pena tudo que Ele está tendo que arrancar, tirar, remover, se livrar, mudar. Valerá a pena. Estamos quase no ponto de dizer isso sobre nossa casa. Essa reforma valeu a pena. Temos uma nova varanda e Robert ama sentar lá. Temos uma vista para o rio e ele olha ao redor e diz: que vista linda! Que bom que você topou passar por essa reforma. Estamos aproveitando o resultado de vários meses de bagunça e caos. Mas a verdade é que, antes de tudo, precisamos de um plano. E isso serve não apenas para nossas próprias vidas e nossos relacionamentos próximos, mas acho que também serve para qualquer tipo de reforma ou construção bem-sucedida de uma organização ou ministério. Nosso plano original mudou várias vezes durante o processo. Eu estava sempre mandando mensagens para o empreiteiro e dizendo: mas podemos fazer isso? Ou, agora que eu vejo isso, será que dá pra... Foi meio que um pesadelo, embora acho que eles nos amam. Nós tentamos abençoá-los e acho que conseguimos. Mas tem que haver um plano. Eles têm que saber o que você quer que a gente faça. Para onde isso está indo? Então precisávamos de um empreiteiro geral. Precisávamos de certos materiais, recursos para que isso acontecesse.
Precisávamos de um engenheiro e arquiteto que soubessem o que estavam fazendo, uma equipe que soubesse como executar tudo o que estava planejado. E na vida, ao construir uma vida, ao construir uma família, construir um negócio ou uma organização, precisamos de um plano. Precisamos de alguém para planejar, para executar. Precisamos dos materiais certos. Precisamos de uma equipe, pessoas que trabalham em partes diferentes. Vemos isso em nossas vidas, mas também estamos vendo isso nos dias de hoje com o Aviva Nossos Corações. E é aqui que eu queria chegar. Aviva Nossos Corações está em um processo de construção e reforma. E estamos fazendo algumas mudanças. Estamos atualizando algumas coisas. Algumas mudanças são necessárias há um tempo já. Mas outras coisas têm acontecido. Há tantas coisas empolgantes e maravilhosas acontecendo. E você pode deixar outras coisas de lado. Muitas das coisas que precisam mudar às vezes podem ser relacionadas à infraestrutura. Moramos em uma área que precisa de algum trabalho importante nas estradas, essa infraestrutura. Há outras prioridades que meio que assumem o controle e nem sempre prestamos atenção em algumas das coisas menores que precisam ser trabalhadas. Estamos atualizando algumas coisas organizacionalmente. Não são coisas ruins, são apenas coisas que precisam ser feitas para nos manter avançando em uma boa direção. Passamos muito tempo este ano como equipe de liderança tentando garantir que tenhamos o plano certo, os materiais certos, os trabalhadores certos trabalhando no plano. E deixe-me dizer isso aqui entre parênteses, que Deus abençoou esse ministério com uma equipe incrível de trabalhadores, uma equipe de liderança incrível que é experiente, sábia, piedosa, acredita em Deus e anda pela fé. É uma alegria servir ao nosso Rei com esses homens e mulheres. Robert e eu dizemos um para o outro. Muitas vezes estamos nas reuniões de oração de terça-feira de manhã, onde toda a equipe participa, e quando saímos ele diz, ou um de nós diz, que equipe incrível de servos, companheiros. Eles amam o Senhor, amam a sua palavra, amam uns aos outros, são habilidosos, são dedicados. Estão nos bastidores, muitos deles, sem receber crédito visível. Não recebem nem de longe os agradecimentos que merecem, porque metade de nós nem sabe metade do que eles estão fazendo. Mas estão fazendo, e fazendo bem. Eu sou muito, muito grata. Bem, temos orado durante essa temporada e buscado a sabedoria do Senhor sobre o plano para este ministério por, se o Senhor quiser, décadas vindouras. Pensando no futuro e na geração que nos substituirá em nossos papéis. Temos pedido ao Senhor, por anos temos falado sobre como estabelecer os trilhos certos para aqueles a quem passamos esse ministério possam recebê-lo organizado e saibam como conduzi-lo a partir daí. Acreditamos que o Senhor tem nos mostrado aspectos desse plano para a próxima temporada. Porém, o Senhor ama nos surpreender também. Sempre damos ao Senhor a liberdade de mudar o plano, de alterar as coisas que achamos que deveríamos estar fazendo. Mas estamos muito animadas para ver o que o Senhor está fazendo, por exemplo, a expansão internacional. Não planejamos isso, foi muito natural. Agora estamos pedindo ao Senhor que nos ajude a saber como administrá-la, como gerenciá-la, como incentivar as pessoas para que esses ministérios internacionais que estão surgindo possam ter o que precisam para fazer o que acreditam que Deus os chamou a fazer e multiplicar o ministério. Estamos vendo Deus expandir o ministério de forma generacional. Então, não é apenas para fora, mas também de uma geração para outra, alcançando as mulheres mais jovens. É um movimento para passar o ministério para vozes mais jovens e escritores, palestrantes e líderes mais jovens. Sou muito grata
pela maneira como Ele está levantando essas pessoas. Estamos confiando no Senhor para confirmar seus planos nessa direção, fornecendo os materiais e recursos necessários para realizá-los. É aí que muitos de vocês tiveram uma parte significativa e continuam tendo uma parte significativa à medida que avançamos. A essência deste plano, não há algum grande documento único que seja o plano, mas são pedaços e aspectos do plano conforme temos pensado sobre isso. Grande parte dele é exatamente o que temos seguido nos últimos 23 anos. Na verdade, é muito bom olhar para trás sobre os primeiros dias e nas coisas que compartilhamos juntos como conselho consultivo e com os primeiros parceiros do ministério e membros iniciais da equipe. Lembramos do que compartilhamos naquela época e vemos como o Senhor está fazendo o que tínhamos dito que íamos pedir a Ele, que acreditávamos que Ele estava liderando. Então, de forma clara, ainda estamos seguindo o plano que acreditamos que Deus colocou em nosso coração no início dos anos 2000. E o âmago do nosso coração, da nossa mensagem, da nossa missão, da nossa distinção, em grande parte não mudou. Na verdade, eu estava conversando com um de nossos convidados agora há pouco e estávamos falando sobre outro ministério com o qual ambos estamos familiarizados. Ele disse: houve alguma mudança no coração da missão daquele ministério? Ele sabia que eu estava familiarizada com a situação. E ele estava tentando entender. Às vezes, há mudança na missão dos ministérios. Quero agradecer a proteção do Senhor pelo nosso conselho e líderes bons e sábios. As coisas centrais que nunca deveriam mudar não estão mudando. Eu louvo a Deus por isso. Deixe-me mencionar alguns pontos centrais do ministério Aviva Nossos Corações. Ainda estamos ministrando em grande parte às mulheres. Estou ensinando mulheres. Meu chamado é chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Nosso foco é Cristo. Isso nunca vai mudar. As mulheres não precisam, nem os homens, de outro programa para seguir. Não precisam de outro livro para ler. Não precisam de outro influenciador para seguir. Eles precisam de Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida, é tudo sobre Ele. É isso que continuamos a fazer. Ainda estamos comprometidos em levar as mulheres à palavra e colocar a palavra nelas. Tenho esse compromisso com a minha vida e estou comprometida com isso para cada mulher que nos ouve. Me comprometi a desafiar as mulheres a pensar biblicamente sobre tudo, sobre toda a vida. Queremos que elas não apenas tenham conhecimento da Bíblia, mas que se envolvam com ela de corpo e alma. Queremos que conheçam, acreditem, sintam e amem as Escrituras. E então as pratiquem e compartilhem com os outros. Estamos comprometidos, como sempre estivemos, em levar as mulheres a dizerem: sim, Senhor, em todas as áreas e em todas as estações de suas vidas. Eu não preciso dizer que o nosso mundo está em chamas. E ao longo do próximo ano, vamos ouvir muitas notícias, muita agitação, debate acalorado e interminável sobre as próximas eleições. Também estamos ouvindo agora e vamos continuar ouvindo, provavelmente até Jesus voltar, sobre crise global, guerras, crime, o mal sendo ostentado de uma maneira que... Eu estava dizendo isso há 20, 30, 40 anos atrás, coisas que eram inimagináveis para nós. Não faz muitos anos, inundando as ruas, inundando as faculdades. Não é apenas lá fora, em nosso mundo secular. Mas o que eu acho particularmente desconcertante e angustiante é o comprometimento, o desvio da santidade e da verdade bíblica no mundo evangélico. Em muitas igrejas e autores e movimentos chamados cristãos, em ministérios que estão adotando pensamentos não saudáveis, não piedosos ou não bíblicos sobre uma série de assuntos, incluindo
gênero e sexualidade. Isso é algo muito sério. E o mundo está indo… Desde Gênesis 3, Satanás tem tentado nos liderar na direção errada. Mas ver tantos líderes e influenciadores chamados cristãos nos guiando numa direção de acomodação e meias verdades, em vez de dizer, essa é a verdade, e a verdade é o que vos libertará. Tão temerosos de serem ofensivos ou de criar uma ofensa que não acabam tendo nenhum ministério. Estamos seguindo a cultura, a correnteza, ou pelo contrário, como o salmão, nadando contra a maré? O mundo precisa desesperadamente de mais cristãos para erguer bem alto a bandeira de Cristo e sua verdade. Mas às vezes, vemos até as igrejas se movendo, se afastando dessa verdade. Você vê tudo isso e pode se sentir desesperançada. A aceleração do mal e todo pensamento errado em nossos dias tem sido incrível. Eu não poderia imaginar que seria esse ritmo. E muitas de vocês, eu posso afirmar pelo seu aceno, que estão se sentindo da mesma forma. Você pode se sentir sem esperança. É como um ataque, um maremoto do mal e pensamentos errados. Você pode se sentir não apenas sem esperança, mas impotente. O que podemos fazer contra tudo isso? Você pode começar a se perguntar se o que estamos fazendo individualmente, em nossas igrejas, em nossas comunidades, ou como um ministério, como o Aviva Nossos Corações, está fazendo diferença? Ou seja, está realmente fazendo diferença? Bem, ao pensar nessas perguntas, como faço regularmente, sou lembrada, em primeiro lugar, de que o resultado de nosso ministério e de nossos esforços não depende de nós. É nossa responsabilidade ser fiel, falar a verdade, estar cheias do Espírito Santo e fazer isso de maneira amorosa e sábia, sendo destemidas e ousadas ao falar a verdade. O resultado não depende de nós, depende de Deus. Mas também requer fé para continuar fazendo as mesmas coisas. Ou seja, contar a velha história de Jesus e seu amor. A maioria das pessoas hoje não está mais interessada nesse livro de couro preto ou na velha história de Jesus e seu amor. Elas não sabem que estão interessadas nisso, elas não pensam que estão interessadas nisso. Algumas delas o desprezam. É preciso fé para acreditar que quando ensinamos e falamos sobre a velha história da palavra de Deus, sua verdade, Cristo crucificado e ressuscitado pelos nossos pecados, a história do Evangelho. É preciso fé para acreditar que, quando levantamos essa mensagem, Deus está agindo, Deus está mudando vidas. Estou me preparando para ensinar de Gênesis ao Apocalipse, como Robert gosta de falar às vezes, de Gênesis aos mapas. Ensinando a Bíblia. Tenho mergulhado nos primeiros capítulos de Gênesis recentemente. Ao ler os primeiros versículos do capítulo 1, onde diz: a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Algumas traduções falarão sobre caos ou perturbação. Mas então diz: mas o Espírito de Deus se movia. Eu amo esse verbo. O Espírito de Deus, Deus não estava ausente, Deus estava presente lá o tempo todo, Deus estava se movendo. E então Deus disse: haja luz, e houve luz. Sem ajuda humana, sem esforço humano, sem energia humana. Deus está sempre trabalhando na escuridão, no caos, no pântano moral em que vivemos hoje. O Espírito de Deus está se movendo. Ele está agindo por meio de seu povo, por meio de ministérios como este, por meio de igrejas como a sua, e esposas e maridos, e pessoas em vários tipos de ambientes de trabalho, apenas vivendo a verdade do Evangelho para fazer a diferença. Deus está trabalhando.
Pedimos a Deus desde o início que nos desse um ministério marcado pelo sobrenatural, que não é explicável, que é fruto da dependência do Espírito Santo. Eu acredito no poder da palavra, acreditamos no poder da verdade, acreditamos no poder de Cristo, acreditamos no poder do Evangelho para transformar vidas, para transformar culturas, para curar corações feridos, para libertar cativos. Então, em última análise, isso não é apenas um ministério de mulheres ou um movimento de mulheres. Este é um movimento do Evangelho, um movimento do Espírito de Deus, onde estamos chamando as mulheres a mostrar o Evangelho de Cristo, a mostrar a beleza, a graça, o Evangelho de Cristo, tornando Jesus e seu Evangelho críveis nessa terra quebrada e fora de curso. Estamos desafiando as mulheres não apenas a viverem e desfrutarem disso para si mesmas, mas a serem reprodutoras espirituais. Deus capacitou as mulheres com a capacidade de serem doadoras de vida, fisicamente, biologicamente. Contrário do que você possa ter ouvido por aí, os homens não podem ter bebês. As mulheres podem. As mulheres têm esse instinto de dar vida. Claro, elas não podem fazer isso sem os homens, mas são feitas para serem doadoras de vida. E espiritualmente, quer Deus nos abençoe ou não com filhos físicos, Deus nos fez para sermos doadoras de vida, para sermos reprodutoras espirituais. Então o nosso desejo é que Deus levante mulheres que amam tanto a Cristo, que falam sobre Ele entre si, com outras pessoas e com seus filhos, até que a palavra se espalhe. Elas são o sistema de marketing para a verdade. Mulheres conversando com outras mulheres, jovens e velhas, sobre o que encontraram em Cristo. Estamos pedindo a Deus que levante mulheres que realmente conhecem a Jesus, que estão cheias do seu Espírito, que estão vivendo o Evangelho em sua esfera de influência, mulheres de oração, humildade, fé, compaixão e sabedoria. Imagine o impacto em famílias, igrejas, comunidades e civilizações de um exército desse tipo de mulher. Se você tem alguma dúvida sobre o impacto das mulheres, basta pensar em duas mulheres nas Escrituras. Eva, no Antigo Testamento, que disse: "Eu vou fazer do meu jeito", e Maria de Nazaré, nas páginas iniciais do Novo Testamento, que disse: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Pense na influência de Eva em toda a história da humanidade. Pense na influência de Maria, uma jovem disposta a carregar em seu corpo o Salvador. Ela não é a Salvadora, mas estava disposta a ser usada e gasta pelo bem de Cristo e do Evangelho. E como resultado desse Salvador, que veio ao mundo, nascido de uma mulher, conhecemos a Cristo hoje. Obrigada por se juntarem a nós nessa missão. Deus é um construtor. Eu estava lendo algumas passagens das Escrituras sobre isso esta manhã. Eu não mencionarei essas agora, mas Deus é um construtor. E toda construção e reforma que estamos fazendo na vida das pessoas com as quais estamos envolvidas, seja criando filhos ou envolvidas em vários tipos de discipulado e ministério, toda essa construção, essa reconstrução, essa reforma, aponta para algo mais adiante. Antecipe, olhe para frente, pela fé, para uma cidade santa que Deus está construindo. O Criador, o construtor é Deus. Essa construção, a cidade santa, virá à terra um dia, porque, veja, Deus fez esta terra ser o seu lugar santo e eterno de morada, onde Ele habitaria com seres humanos feitos à sua imagem e semelhança. O pecado, o Jardim do Éden e tudo mais que fizemos desde então atrapalharam isso. Mas Deus é um Deus redentor, que está fazendo todas essas coisas novas. O que vemos ao nosso redor se parece mais com a bagunça em nossa garagem ou sala de estar durante a reforma.
Mas o que Deus imaginou é algo muito mais bonito, mais maravilhoso do que os olhos já viram ou ouvidos ouviram, ou que já sequer imaginamos. Podemos fazer parte do que Ele está fazendo ao construir este lugar de habitação para Deus mesmo, onde Ele viverá para sempre com seu povo. Um lar onde não haverá mais bagunça, não haverá desordem, não haverá caos, não haverá pecado, não haverá tristeza, não haverá morte. Apenas glória e beleza, onde Cristo será magnificado para sempre. E a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Essa é a visão, essa é a paixão, essa é a missão. Mas eu só queria dar uma aquecida em nossos corações, dando-nos uma perspectiva e dizendo sim, estamos vivendo no meio de uma reforma agora, mas valerá a pena. E agradecer por reconstruir, reformar e construir conosco. Ó Senhor, somos tão gratas pelo privilégio de sermos construtoras, trabalhadoras contigo, como Paulo diz em 1 Coríntios 3. E obrigada pelo privilégio de fazê-lo com esses teus servos. Nós te amamos, te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra encorajadora, Nancy. Nosso Deus trabalha com construção e reforma. Você tem sido um instrumento precioso nas mãos de Deus para que cumpramos esse chamado de capacitar mulheres à luz da palavra. Agradecemos imensamente por suas orações e doações financeiras de qualquer valor. Para mais informações de como doar e ser participante desse ministério, visite nosso site www.avivanossoscoracóis.com/doações. Lembramos que na segunda-feira iniciaremos o desafio de oração pelo filho pródigo. Não deixe de se inscrever no link aqui na transcrição para se juntar ao grupo de WhatsApp para que você possa receber diariamente palavras de encorajamento e como orar pelos seus queridos. Tenha um final de semana abençoado e aguardamos você na segunda-feira aqui no Aviva Nossos Corações. Trabalha mesmo. Ele é o mestre de obras. E mesmo que tudo ao nosso redor pareça instável, ou como se tudo estivesse no lugar errado, nossos alicerces estão seguros. A reforma será segura se nossas colunas estiverem anexadas à pedra angular, que é Cristo e sua palavra. Eu gostaria de orar e pedir as bênçãos do Senhor sobre nossas amigas, nossas ouvintes, aquelas que têm caminhado conosco enquanto buscamos o Senhor e respondemos a Ele. Estamos todas em diferentes fases da vida. Algumas estão experimentando grande alegria, grande liberdade, grande bênção. E outras estão em um momento difícil, com muita dor e sofrimento. Algumas estão realmente ansiosas, antecipando talvez se casar, ter um filho ou se formar na faculdade. Mas outras estão olhando para o futuro com muito receio, porque sabem que há algumas montanhas difíceis para escalar à frente. Onde quer que você esteja, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, seja o que estiver experimentando em seu coração e sua mente neste momento, o Senhor tem uma bênção para você. Escolhi uma bênção do final de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Aqui está o que o apóstolo diz. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Essa é uma bênção bastante abrangente, não é? Ele é o Senhor da paz e oramos para que Ele lhe dê a paz sempre, de todas as maneiras. Essa paz é suficiente para nos guiar através do que quer que o futuro reserve. Então, o Senhor esteja com todas vocês. Se o Senhor está conosco, o que temos a temer? Ele será o vencedor em tudo que experimentarmos. E finalmente, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês.
Senhor, como eu oro por todas, por cada ouvinte e por cada membro da família de cada ouvinte. Oro para que o Senhor da paz, a presença de Cristo e a graça de Jesus estejam com cada uma hoje, amanhã e nos meses futuros. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.